O mundo é um lugar estranho. Então, Olha, como é que Filipe, isso o que é que vai? nos traz cá hoje? Eu não sei quanto a ti, mas eu estou constantemente a fazer figas. Eu fiz figas agora. Eu também. Para que nada se avarie ou funcione indevidamente lá em casa. Eu acho que todas as pessoas Pronto. fazem figas Certo. nesse sentido. Pronto, primeiro que tudo, obviamente, pelo transtorno, não sei o quê, não é? Segundo, porque na maior parte das vezes isto acarreta um custo extra ou a privação de um determinado serviço a qual temos acesso diariamente. Mas, acima de tudo, as minhas pernas tremem cada vez que tenho que ligar para uma linha de apoio ao cliente. Eu fico nervoso. Primeiro que tudo, porque existem dois cenários. Marcas e serviços para os quais não conseguimos encontrar um número de telefone Verdade, de apoio ao só há cliente. e-mails não e é? aquelas Só há caixas caixas de- para deixar, quando depois entramos em contato consigo, até hoje. Ou então aqueles chats automáticos Sim, que sim, respondem estou do a falar com o computador. robô, exatamente. Mas pronto, ficamos lá está meio sem saber o que fazer. E depois também há aquelas marcas ou serviços que têm 20 linhas de apoio. Cada número para uma situação específica e depois dentro de cada situação específica tem um número para se estiver ligado a Portugal Continental, ou se estiver ligado a telemóvel, ou se estiver ligado ao estrangeiro. Não é? E uma pessoa, pronto, fica ali, perde ali uma boa meia hora ainda até identificar o decidir. número que tem que ligar. Pronto, seja qual for o número, acabamos por sempre ficar com a sensação que é uma daquelas linhas de valor acrescentado, não é? Porque é sempre um 800 e qualquer coisa assim. E depois meio começa o stress de teres que esquisito. ficar à espera que Sim, atendam, não é? 15 cêntimos o primeiro impulso e depois é 5 cêntimos a cada X minutos, mas não sei o quê. Bom, enfim, e ficamos ali a pensar, isto vai-me custar uma pequena fortuna, não é? E já com essa preocupação em mente, mesmo com essa preocupação em mente, ligamos e percorremos uma série de menus que têm opções de 1 a 9 que temos que ouvir até ao fim para saber qual é aquela que efetivamente queremos E às vezes tens que ouvir segunda vez porque já te esqueceste Esqueces do qual um. é que é o número daquela que querias e até que ao fim de alguns tempos, eu digo tempos, nem consigo precisar bem a quantidade de minutos que são, conseguimos encontrar a opção que diz falar com o operador, ok? E é aqui que normalmente começa a fase em que eu começo a envelhecer lentamente. Porque digo isto porque é nesta altura que envelhecemos alguns anos e não é tanto pelo tempo que estamos à espera, não é só pelo tempo que estamos à espera, é que pelo meio vamos comendo com aquela história do a sua chamada encontra-se em espera. Neste momento não nos é possível atender. Não nos ligue, pois a sua chamada é importante para nós. Se a chamada fosse importante, atendiam. Não, então, às vezes não têm possibilidade de Filipa, atender toda a gente ao mesmo Filipa, tempo. eu quando uma chamada é Daniel. importante, eu atendo. E às vezes estamos aqui no Mas programa tu não e és uma linha de apoio. às vezes estamos aqui no estúdio e eu digo, Filipe, eu hoje estou à espera de uma chamada muito importante, portanto se eu tiver que sair um minutinho, já sabes que é uma coisa urgente, pode ser uma coisa da Claro, escola ou mesmo claro, pronto, claro. enfim, não é? Pronto. Enfim, Tu és a linha de apoio dos teus filhos. exatamente. Isso é verdade, é verdade. Não, à escola dos meus filhos. Algumas horas depois, então, como por milagre, alguém atende o telefone. E aí normalmente apresentam-se e perguntam então em que é que podem ser úteis. E nós pomos toda a nossa situação, não é? Porque leva algum tempo, damos todos os pormenores e tal, não sei o quê. E ao fim de estarmos a contar o nosso problema durante 5, 10 minutos, a pessoa diz, muito bem, então e como é que se chama? Pois é, isso é verdade. Tenho o prazer de estar a falar com, E ou eu seja, fico, sinto-me mas- logo antipática, não é? Porque comecei a contar a história e não disse o meu nome, a pessoa pareceu-lhe é mal. que nós, e repare, e depois nós dizemos, ok, o meu nome é Daniel Leitão, e então aí tem um número de cliente ou um número de contribuinte. E depois nós perguntam-te damos, outra e ela vez o diz, que é que se passa. então pronto, o senhor Daniel está-se a queixar de... E eu, então mas... Como quem diz, eu tive aqui meia hora a ouvi-lo falar, mas Mas nem não estava com atenção. não liguei um pataco. Portanto, E enquanto isso tinhas outras pessoas né, a tentar ligar e ele vai com a outra mensagem. Exatamente. Portanto, como não ouviu nada, nós, pronto, o que é que vai suceder? Nós repetimos tudo novamente. Sim, tudo igual. Porquê que as pessoas fazem isto? Porquê que quando atendem, olá, eu sou não sei quantos, não sei quem pode ser útil, já agora estou aqui para tentar falar com, e atalhávamos logo o caminho, não é? Yeah. E nós, pronto, eu respiro fundo normalmente, faz um... E conto outra vez a história. Não é? Estamos ali contra outra vez a história e a cereja no topo do bolo é quando chegamos ao fim de tudo ele diz, pois, mas isso não é para este número. Era para um dos outros Era 300 para um dos números. outros números. Mas depois muito simpaticamente diz, quer que eu passe a chamada? Já agora? E eu assim, Quero. olha, se pudesse ser, pronto. E lá vamos nós novamente cantar pela terceira, e se tudo correr bem, uma quarta vez a história, não é? Porque a próxima pessoa também vai apresentar, vai perguntar, e só depois nos pergunta como é que nos chamamos e quem é que somos. E depois disto tudo, quando damos a quarta vez, a pessoa lá tenta resolver o nosso problema, pois o sucesso deste apoio depende, varia. É muito relativo. Varia muito. E depois, no fim daquilo tudo, ao fim de estar ali uma hora e meia a pagar no meu bolso uma chamada, diz-me assim, olha, agora vou-lhe só pedir um pequeno obséquio de não desligar a chamada para responder a um pequeno questionário. E eu assim, como? E aí tu desligas, não é? E eu assim, Tu não respondes ao eu questionário. digo sempre, assim, com certeza. E assim, ela diz, muito obrigado, muito obrigado. E pronto, na sua experiência, tu. De 1 a 10. O que achou? Eu nem ele chegou a 1 a 10, quando ela diz, de 1 a... Eu recuso-me, não é? Daniel, nunca mais. Espero que nunca mais seja necessário ligares para uma linha É de bom sinal apoio. para toda a É gente. muito bom sinal.
It's a dangerous world out there. It's a small world after all.